Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Há uma suspeição em relação aos encontros que o Procurador-Geral da República e o Ministro da Justiça tiveram aí, 2 encontros. Inclusive em Buenos Aires, que foi revelado pela Folha de São Paulo, encontro secreto que eles negaram e depois tiveram de voltar atrás, o que é uma vergonha. E por isso motivou que alguns políticos falem por aí que a lista é uma armação. O que você acha disso? A lista é uma piada de mau gosto. Porque eu li todos os nomes, como vocês também, vi as acusações que pesam para investigação, não é nem indiciamento, é a fase anterior, investigação, li e fiquei atônito. Primeiro, com a falta de presença de membros do Poder Executivo. Claro, como tudo aquilo foi feito. Cadê o presidente da Petrobras, por exemplo? No auge do Petrolão, o senhor José Sérgio Gabrielli, sequer vai ser investigado nesse conjunto dessa lista? Espera um pouquinho, a gente é idiota? E os outros ministros? E pessoas acima dos ministros? Espera um pouquinho, será que o PP, o Partido Progressista, com 32 investigados, só é eles que organizaram esse esquema? Nós somos idiotas? Então, quando eu fiquei vendo quadrilha, formação de quadrilha, as acusações que pesavam sobre alguns, que quadrilha é essa? Com qual objetivo? Quem era o chefe? Não tem? Aí eu me lembrei imediatamente, e aí historicamente, do Mensalão. E hoje eu tive a oportunidade até de conversar com o ministro Marco Aurélio Mello, pela manhã, no Jornal da Manhã, e perguntei para ele, falei, ministro, teve todas aquelas acusações no Mensalão. O procurador era Antônio Fernando. O processo demorou 2 anos para o indiciamento, em 2007. Foi julgado 5 anos depois. Permaneceu quase 2 anos o julgamento. Poxa vida, a tese do Ministério Público, aceita pelo relator Joaquim Barbosa e pelo plenário na primeira fase, qual era? Era uma quadrilha que tinha um núcleo político e com um núcleo publicitário e financeiro. O chefe da quadrilha, do conjunto da quadrilha, segundo a tese do Ministério Público, aceita pelo relator e pela maioria do plenário, na primeira fase, era José Dirceu. Aí eu perguntei para ele, espera um pouquinho, ministro Marco Aurélio, o chefe da quadrilha está solto. E os dois, chefe do núcleo financeiro, a senhora Cátia Abelo, e o chefe do publicitário, Marcos Valério, um há 37 anos, Marcos Valério, a outra há 16. O senhor concorda com uma coisa dessa? Ele falou, foi um erro, a dosimetria, foi um erro. Agora, erro que tem um que está 37 anos e outro 16. E ele disse o seguinte, e nem latrocínio se condena a 37 anos. Então, eu espero que o Ministério Público haja de outra forma, essa lista é uma piada, o encaminhamento dado por Teori Zavascki é uma outra piada e nós, certamente, os brasileiros de bem, estamos de costas para isso e no dia 15, nas ruas, vamos mostrar no que nós acreditamos. Se é nessa lista que é piada ou naquilo que todo o povo brasileiro sabe. Quem é o chefe da quadrilha, quem faz parte dessa quadrilha e que nós queremos ver de onde eles deveriam estar. É na cadeia. Não estarão, porque a justiça não é justa, mas politicamente eles vão ser derrotados. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. Como você vê essa lista? Tem alguma dúvida em relação a esses nomes? Como os políticos estão dizendo lá que seria uma armação? Eu tenho várias dúvidas, porque eu não conheço o processo. Acho que esse grupo de procuradores que, em torno do Procurador-Geral da República, ofereceram essa relação de acusados, eles receberam um dossiê de investigação da Polícia Federal, Ministério Público do Paraná, juiz Moro, todos envolvidos nisso. E essa relação só foi para o Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado. Então, o Ministério Público Federal recebeu essa... Não é um procurador, era uma equipe de 15 procuradores. Eu não tenho por que duvidar da seriedade do trabalho deles. Mesmo porque eu não conheço a prova dos autos. Como é que eu posso discutir se ele agiu certo ou agiu errado? Eu vi ontem o presidente da Câmara se defendendo, acusando o Ministério Público. Eu ouvi o Renan Calheiros acusando o Ministério Público. O Renan acusando o Ministério Público. Olha, isso é uma injustiça contra mim, isso é uma injustiça contra mim, diz o presidente da Câmara. Mas será que o Ministério Público seria capaz de promover essas acusações sem ter nos autos fundamentos para tanto? Será que isso é uma coisa dirigida contra A, B ou C? Ou essa coisa era palpitando nos autos? Eu também fiquei verificando por que tinha mais denunciados e indiciados, porque é um inquérito, do PP do que dos outros partidos. E aí a conclusão é óbvia, porque esse Paulo Roberto Costa era o cara incumbido de distribuir a propina para o PP, como ele mesmo diz, não é?
ou que era incumbido de distribuir a propina para outros partidos, Duque é acusado disso, não fez a delação premiada. Será que os empreiteiros de obra que estão fazendo delação vão acrescentar outros nomes ou ratificar informações que já estão lá de posse do Procurador-Geral? Eu acho que esse é um processo que se inicia, uma investigação que inicia. Eu acho precipitado dizer que há equívocos, que há proteção, que há conchavos, mesmo porque nós não conhecemos autos. Nós não conhecemos a prova, isso são ilações que estão sendo tiradas. Porque fulano encontrou fulano em tal lugar, aí então se tratou de excluir do processo A, B ou C. Eu acho que isso é muito, muito temerário. Eu não ouso avançar. Confio nas instituições brasileiras, confio no Procurador-Geral da República e confio no ministro incumbido do caso, pelos antecedentes do ministro no Superior Tribunal de Justiça, pelos antecedentes do procurador, foi escolhido, foi designado pelo Ministério Público Federal, que ouvidos todos os procuradores, escolheu e botou na lista, e ele era o primeiro da lista, e por isso foi escolhido pela presidente Dilma. Então, não é uma escolha que saiu do bolso de alguém, é uma escolha que vem indicado pelo Ministério Público Federal, e foi escolhido o primeiro da lista. Aqui em São Paulo, às vezes, se indicam 3 e se escolhe o terceiro. A liberdade é do Executivo. Então, eu quero dar um crédito, eu quero registrar esse crédito ao trabalho realizado pelo Ministério Público Federal, quero dar um crédito realizado pelo juiz Moro, pela Polícia Federal. E agora a investigação começa. Todos esses cidadãos que estão aí se dizendo... Eu quero lembrar que o Renan Calheiros, ele já foi envolvido por uma questão muito menor, como ligação com o empresário. Foi um empresário que pagava pensão para uma filha que ele tinha fora do casamento. Enfim, tudo isso é complicado. Até porque eles ainda não foram julgados, eles estão acusados, e aí vai ter um inquérito, é uma investigação. Exatamente.